Se eu soubesse disso antes, irmão, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Eu não sei se você já parou para pensar que talvez, só talvez, você não está assistindo esse vídeo por acaso. Olha, eu sei, irmão, que a vida ela pode parecer um amontoado de coincidências às vezes. Tipo, um dia você acorda e tudo parece meio aleatório. Onde você está, com quem você está, com as coisas que deram certo, com as coisas que deram errado. Só que se eu te dissesse que tem algo maior acontecendo por trás de tudo isso, algo que você ainda não viu, mas que está moldando exatamente quem você está se tornando. Tem um versículo bíblico que diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Irmão, deixa isso entrar de verdade no seu coração agora. Isso significa que você não é um acidente. É isso que esse texto está querendo dizer. Você não é improviso, sabe? Você não é um resultado de uma série de erros. Você é conhecido desde sempre. Esse texto, ele não está dizendo só que Deus sabe quem você é. Ele está dizendo que ele te viu quando ninguém mais via. Que ele te escolheu quando você ainda nem existia. Que ele tinha um plano quando tudo em volta era só o caos. Mas talvez você esteja aí agora se perguntando: tá, mas se ele me conhece, por que parece que a minha vida está tão confusa? Por que eu me sinto tão perdido, tão invisível, tão sem rumo? E eu entendo, irmão, você, de verdade, eu já tive aí também. Só que a questão aqui é: o fato de você não entender o caminho não significa que ele não exista. Às vezes a gente está no meio de um trajeto e não consegue enxergar o desenho como um todo. Tipo assim, você está colocando as peças de um quebra-cabeça e só vê bagunça. Só que se você desse um passo para trás e visse a imagem completa, você iria perceber que cada pedaço tem um lugar correto. Tem coisa na sua vida que doeu, que bagunçou tudo, que parece que tirou você da rota, sabe? Mas se essas coisas não te tiraram do caminho? E se elas só tivessem te empurrado para o caminho certo? E se tudo aquilo que parecia perda, na verdade, fosse a direção da preparação? Jeremias ele estava se sentindo incapaz, pequeno, com medo, e Deus ele respondeu a ele com essa frase absurda, cheia de amor, sabe? Eu te conheço, Jeremias, antes de tudo. Deus ele não disse: eu te conheço agora que você está tentando. Não, ele disse assim: eu te conheço antes de você existir. E isso muda tudo, irmão. Porque se Deus ele já conhece antes de tudo, ele também já sabia de cada queda, de cada erro, de cada escolha errada. E mesmo assim, ele te chamou. Isso significa, irmão, que a sua história não começa no trauma, não começa no abandono, muito menos no fracasso, muito menos no erro. Ela começa no conhecimento de Deus, no olhar dele sobre você. E se começa aí, irmão, termina onde ele quiser te levar. Agora pense comigo. Quantas vezes você acreditou que a sua vida era só uma sequência de decisões aleatórias? Quantas vezes você duvidou do seu valor porque você comparou, sabe, o seu capítulo 3 com o capítulo 15 da sua vida ou da vida de alguém? Mas agora, sabendo que você foi visto e escolhido desde antes, que sentido ainda faz duvidar do seu propósito, irmão? Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas você precisa ouvir isso agora. Você tem um lugar. Você não precisa se esforçar para ser notado. Você já é visto por Deus. Não precisa provar que é digno. Você é amado por Ele. Não precisa entender tudo agora. Você só precisa continuar, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a parte mais importante da jornada não é saber para onde você vai, mas é confiar em quem está guiando você nesse caminho. E isso me leva a uma coisa que pode virar a chave aí na sua cabeça também. Você não é o resultado do que te aconteceu, sabe? Você é o resultado do que Deus pensou quando te criou. E isso é infinitamente maior do que qualquer circunstância. Tem gente que passou a vida toda tentando se encontrar, como se o sentido estivesse escondido num lugar fora de si, sabe? Mas o sentido, ele não está fora, o sentido ele está dentro. Está nessa ideia de que existe uma intenção em tudo, inclusive em você estar aqui, agora, ouvindo isso da minha parte. Então guarde isso, irmão. Não existe detalhe na sua história que Deus ele não esteja usando para te formar. E não existe ponto final aonde Ele ainda está escrevendo. Você não está aqui por acaso. E se você duvidava disso antes, mas agora você não tem motivos mais para duvidar. E agora que estou com você, o que você vai fazer com essa verdade?
Você pode guardar isso só para você. Ou você pode fazer muito mais. Compartilhe esse vídeo com alguém que está achando que a vida não tem mais sentido. Mande para alguém que precisa ouvir que ele não é um erro, que ele não foi esquecido. E se isso fez sentido para você de verdade, se inscreva, porque tem muito mais para a gente conversar por aqui. E curta esse vídeo, é muito importante que você seja canal de bênção para alguém. Mas mais do que isso, irmão, eu quero te deixar um convite de verdade, sabe? Da próxima vez que você olhar no espelho, tente dizer para você mesmo: eu não estou aqui por acaso. Comente aqui: eu sou visto por Deus, eu sou escolhido de Deus, eu tenho um lugar. E repita isso quantas vezes for necessário até a sua alma acreditar. E mesmo quando tudo parecer confuso, lembre-se de uma coisa: tem uma mão forte te guiando e essa mão não erra. Deus te abençoe.